A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Queridos irmãos, vamos analisar o culto do dia 14 de maio de 2025, o culto de anteontem. Nós vamos analisar. Quem atendeu o culto e pregou a palavra foi o ancião Luiz Carlos de Viçosa. Muita coisa interessante, inclusive o relato de sua conversão. É o que nós vamos ouvir ali, ok? Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Antes disso, eu quero pedir para você, encarecidamente, dar uma força para esse canal. Tá passando aqui embaixo o Pix da minha conta para ajudar nas custas processuais. Estamos precisando muito, ok? É muitos processos, cada andamento de cada processo tem custas e tem que pagar advogado. Então, por favor, ajuda aqui. Tá? E quando o CCB disser para vocês, o Josafá tá pedindo Pix para poder pagar o processo, por que ele não se vira sozinho? Simples, meu querido. Da mesma forma que a CCB pede dinheiro em mais de 20 mil templos, todos os dias, pedindo dinheiro, e pega esse dinheiro para ficar pagando custas processuais contra mim, eu acho que eu também tenho o direito, de pedir ajuda para vocês, para me defender. E detalhe, processos injustos. A Congregação Cristã no Brasil, até o momento, perdeu todos os seus processos. Processos injustos, mas eles não falam para vocês que estão pedindo dinheiro para vocês para gastarem processando críticos, E isso sim é imoral, Isso não é legal de fazer. Mas eu aqui sim estou falando para que é ajuda, que é tão somente para me defender desses montes de processos injustos. Portanto, meu irmão, por favor, sozinho eu não vou conseguir enfrentar esta igreja tão grande e tão rica. É óbvio que nem eu e nem nenhum de vocês conseguiria enfrentar ela sozinho. Portanto, se vocês me ajudarem, vocês vão me estar dando força e eu vou continuar aqui nesse canal, fazendo o meu trabalho, Se eu não tiver ajuda e não tiver apoio, vai chegar um momento onde eu vou ser derrotado. Não porque eu fiz nada de errado, Mas é por causa da perseguição judicial que a CCB promove contra mim, ok? Dito isso, vamos agora fazer a análise do vídeo. Bom, meus irmãos, esse vídeo aqui do dia 14 de maio, tem muita coisa interessante pra gente analisar e eu peço que você fique aí, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo aqui de hoje. Nessa palavra que nós vamos assistir, antes dela tem essa oração, que é a oração lá, a primeira oração do culto, e aqui nessa oração está nítido que Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia é um livro que está aí na tribuna, O que nós queremos é a palavra de Deus que vai ser revelada. Irmão, entenda que esses homens, o povo da CCB, é guiado por uma suposta revelação. Não é pela Bíblia, não é pelos conselhos da Bíblia. A pregação não é bíblica, eles não têm uma pregação cristocêntrica e eles vão buscar lá a tal revelação que é profetada. Fica ouvindo, gente, essa oração. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe, segue o vídeo aí. Reveladora. Ela vai mostrar muita coisa para você do que é a CCB. Presta atenção nessa oração aqui, ó. Vamos ouvir. Nós vamos te pedir agora por caridade, revela do céu o conselho da tua palavra. A Bíblia está aqui na tribuna. Então você ouviu ele falando? A Bíblia está aqui, Senhor, mas a palavra está aí contigo. Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, isso aqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está aí contigo. Entenda, gente, que ele não está falando de Jesus Cristo. Tá? Ele não está, a palavra Jesus que está aí com o Senhor. Não. Ele está falando da revelação. A palavra de Deus para ele é a revelação que vai dar na cabeça do pregador. É o twin que vai dar na cabeça do pregador. O povo lá não está ouvindo, eles não vão para o culto para saber sobre Jesus, para saber sobre pecado, para saber sobre Deus ou sobre o reino de Deus. Eles vão para os cultos da CCB para saber do seu dia de amanhã, para saber o que vai ser do meu dia, se Deus vai cumprir o desejo do meu coração, se ele vai abrir um portão, se ele vai fazer uma obra na minha casa, se ele vai libertar meu esposo, meus filhos, minha família. É isso que é a palavra de Deus para ele. Vocês viram aí? Nítido. Presta atenção agora
como eles louvam, gente. Presta atenção que eles prestam um culto para a bibliomancia, não é nem para Deus. Porque para você prestar um culto a Deus, você tem que entender primeiramente o que é que Deus fez por você, o quanto que ele te ama, qual a sua real situação diante dele, a real situação diante dele, e como Jesus te coloca agora diante dele. Para você entendendo isso, você então o adora, o amando. A adoração está ligada ao amor, que esse povo não ama. Presta atenção que o culto que eles prestam, gente, é para a bibliomancia. Eles louvam a revelação, né, que vai dar na cabeça, eles louvam, eles glorificam essa. Fica vendo como ele fala da revelação que é chamada de palavra, olha só. E fala com a tua igreja, para que a tua igreja glorifique o teu nome. Nós falamos agora como falou Samuel. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Bendito é o nome do Senhor, porque a tua palavra é vida para a nossa alma. A bibliomancia, Senhor, ela é vida para nossa alma. Não é a escritura, gente, tá? Um CCBano entende muito bem o que eu estou dizendo aqui. A palavra para ele é que Deus dá na boca do irmão, é assim que eles falam, é o que Deus der na boca do irmão é a palavra de Deus. Então a palavra que está na boca do homem é vida para nós. Olha aí. E nós precisamos dela para continuar a nossa marcha. Nós precisamos dessa profetada e da bibliomancia para continuar a nossa marcha. Ou seja, eles são guiados dia após dia pela bibliomancia. A nossa caminhada até chegar a Jerusalém Celestial. Glória. Então eles acreditam que é a bibliomancia e a profetada que vai levar eles para o céu. Não é Jesus Cristo, não é Cristo. Cristo não é o caminho, Cristo não é a verdade. Cristo é a bibliomancia que está dentro do complexo graça que eles criaram. Tem a graça que eles estão dentro, e dentro da graça tem a bibliomancia, que eles chamam de palavra de Deus. Eles usam esses nomes para atribuir a coisa que eles criam. Ouça. Em nome do Senhor, assim te pedimos, não aparta de nós a tua presença. Não aparta de nós a tua presença. Bom, agora nós vamos entrar na parte da pregação, que agora entra aqui a pregação com o senhor Luiz Carlos de Viçosa. O primeiro erro grave, crasso que ele comete aqui. Ele, não entendendo o texto que ele está lendo, ele diz que Jesus está falando que vai preparar lugar para a igreja. Vou preparar-vos lugar. De fato, Jesus fala isso, vou preparar-vos lugar. Mas o que as pessoas têm que entender e prestar atenção é que Jesus está dizendo, dentro do contexto, ele fala, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, vou preparar-vos lugar. O que Jesus está falando? Olha, gente, na casa de meu pai tem muito lugar pra gente, tem muita morada. Se não tivesse morada lá, eu ia falar para vocês agora, calma, eu vou lá preparar lugar. Jesus não está dizendo que vai preparar, ele diz que já tem lugar. Existe lugar, muitos lugares lá preparados. Vamos ouvir, e aí depois a gente confere no texto bíblico. Vamos ouvir. Se nós temos um lugar lá em cima, eu vou para a casa do meu pai, olha aqui, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Se eu preparar lugar para você lá, um lugar, uma casa, dentro da cidade gloriosa, onde mora o Rei da Glória, tem um lugar para você lá. E ele fala, e eu vou voltar para buscar você. Sabe quando vai acontecer isso, hein? Na segunda volta do Senhor. Presta atenção. Estou com a escritura aberta aqui e vou ler com vocês. João capítulo 14. Olha aqui. João capítulo 14. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas com H, de haver. Há, ou seja, existe, tem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus Cristo está reforçando para eles que na casa do pai dele tem muitos lugares. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se caso não tivesse, como se ele tivesse dizendo isso. Quando ele fala, se não fosse assim, é como se ele estivesse dizendo, se caso não tivesse, eu vos teria dito,
vou preparar-vos lugar. Ou seja, eu falei para vocês que eu ia preparar lugar? Não, então. Por isso que eu não disse isso, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele está garantindo para eles, fiquem em paz. Já está tudo preparado. Já existe lugares suficientes para acomodar todos vocês. Isso aqui é um detalhe que a gente não pode deixar passar, porque trata-se de um homem que é considerado douto, conhecedor das escrituras, e aqui a gente consegue perceber, né, que na verdade não é tão douto assim, e que ele, na verdade, comete esses erros crassos, como o principal deles é dizer que palavra graça é uma palavra tola. Dizer que vai pegar o seu testemunho e vai esfregar na cara do diabo. É sério que você tem coragem, irmão, de que Deus deixe que o diabo revista a sua vida toda, tudo que está no seu coração? Você tem essa coragem de colocar num telão tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você tem desejo? Você não tem, né? Pois é, nenhum de nós tem testemunho para esfregar na cara do diabo. O único testemunho que pode ser esfregado na cara do diabo é o testemunho de Jesus Cristo, não é o nosso. Por isso você não pode guardar o seu testemunho. É um absurdo quando vocês falam, eu estou guardando o meu testemunho. Que testemunho que você tem para guardar? Nenhum. A Bíblia fala que os cristãos guardam o testemunho de Jesus Cristo. Presta atenção o que a Bíblia fala sobre guardar testemunho. O que significa guardar testemunho? Vê se alguns dos apóstolos guardavam o seu próprio testemunho. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo, não é o testemunho dele, é o testemunho de Jesus Cristo. Agora ouça aqui o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É sério, querido, que você tem coragem de guardar o seu testemunho? Quem é você para dizer que eu tenho um testemunho para ser guardado? Tudo isso aqui, meu querido, é para abrir os teus olhos e eu estou te mostrando na Bíblia. Vamos ver agora o segundo ponto, né? A segunda parte que eu separei aqui para nós comentar. É onde ele fala que Deus só faz milagre para quem está preparado. Olha, eles criam esse misticismo. Você tem que ter uma reputação, você tem que estar pronto para receber o milagre, e aí então é que Deus vai fazer o milagre, né? Ou seja, desanimando completamente. Quem é que está pronto para receber milagre, rapaz? Vocês mesmos, os anciões aí que pregam esse monte de bobagem, que falam essas coisas sem nexo algum, né? Nem vocês estão preparados. Se for depender de nós, ninguém recebe milagre, irmão. Mas na Bíblia a gente vê general da Síria recebendo milagre, a mulher que nem judia era, né, a cananeia recebendo milagre, prostituta recebendo milagre, né, e todo tipo de gente. Isso não depende da gente, mas da compaixão e piedade de Deus. Vamos ver, presta atenção. Quando ele vier, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aqui nós vemos, irmãos, até hoje o dom de operar milagre está no nosso meio. Não parou. Toda semana Deus opera um milagre novo. Todo dia tem uma obra de Deus. Deus não parou de fazer milagre. Deus não parou de fazer obra. É que o povo anda muito distraído, correndo muito aqui e acolá, mas sempre ele acha um e outro dedicado, no ponto certo, na posição certa. Encontra alguém dedicado, no ponto certo. Aí quem que é? O CCBaninho de gelzinho na cabeça, igual tá aqui, penteadinho, barbinha feita, terninho, bem arrumado. Esse tá no ponto certo. Tá dedicado. Vai receber um milagre. Fica vendo. Quando passa o metrô, só sobe quem tá ali na porta. Tá lá em cima da escada, o metrô vai embora. Já foi. Já o metrô passou. Tem que estar na hora, no lugar certo, no momento certo. Se você estiver na comunhão certa, no lugar certo, você vai entrar num ambiente espiritual para Deus. Olha aí, depende da pessoa e da sorte, né? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Ele está simplesmente dizendo, depende da sorte, meu irmão. Se você tiver sorte, você recebe. Fazer alguma coisa nova.
tira do seu coração as turbações. Se Deus não te ajudar, você está perdido. Se Deus não te defender, você está perdido, irmão. Na UTI você pode estar lá com uma multidão de médicos em volta de você. Se Deus não te ajudar, morre você com os melhores médicos do mundo. Mas se Deus te ajudar, você pode estar na mão do maior picareta. No início dessa fala, ele diz que para ele falar sobre milagre e para poder explicar que não tem tanto milagre porque muita gente não está preparado, por que eles falam isso? Porque naquela parte onde Jesus fala, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa. Aí eles analisam assim, peraí, como a gente não está vendo mais obras maiores do que aquela que Jesus fez, então está acontecendo alguma coisa. Aí eles examinam assim, é porque nós não estamos preparados, é porque a gente não está fazendo... Eles interpretam o texto completamente errado. Quando Jesus fala, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa, ele não está falando de milagre, de sinal maravilhoso. Ele não está falando disso. Porque as pessoas pediam isso para ele e ele simplesmente dava dura nas pessoas. Ele falava para eles, né? Se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos os sinais que foram feitos aqui. Né? Aí as pessoas vinham pedir sinal para ele falava, não vai ser dado sinal nenhum. Jesus não está falando de sinal, porque até hoje eu nunca vi na história nenhum relato de que alguém tirou um defunto com mais de 4 dias de morto, porque é uma obra maior que Jesus, o defunto tem que estar 5, 6 dias morto, 7, 10 dias morto. Eu nunca vi isso. E outros milagres maravilhosos. O cego de nascença enxergar. Você já viu? Não. Então aqui já quebra as pernas da ideia de que Jesus estava se referindo a milagre. Ou seja, que farão obras maiores que essa, como se ele estivesse apontando para milagre. Não. Então o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele está falando sobre povos, conversões. Sim, isso já aconteceu até na época dos apóstolos, quando ele fala, farão obras maiores do que essa. O que foi que os apóstolos fizeram maior do que Jesus fez? Conversão de pessoas. Só na pregação de Pedro foi 3.000 almas se convertendo e se batizando. Jesus, quando fala de obra, ele está falando de conversão de pessoas. Essa é a obra de Deus. É como se ele tivesse naquele momento, a gente imagina, com a mão levantada, apontando para o povo. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa aqui. Ou seja, levando a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo trabalhando, né, haverá conversões em multidão. Por quê? Porque Jesus já estava profetizando que a palavra dele iria cobrir toda a terra. A mensagem do Evangelho como uma semente que estava sendo plantada naquele momento, que é como uma semente de mostarda, ela ia crescer e os seus galhos iriam cobrir toda a terra. Essa é a obra que Jesus Cristo se refere. E por que esses homens não conseguem enxergar isso? Porque apesar de Luiz Carlos e alguns outros falarem o nome de Jesus, mas na verdade Jesus não é o centro da pregação dele. Eles têm um interesse, estão preocupados em atender os anseios do povo que está sentado naqueles bancos. Eles querem falar algo para alegrar aquele povo. Eles querem dar a comida matinal daquele povo, que é profecias e profetada. Então, tudo gira em torno disso. Você tem que estar preparado para poder receber, leva por essa palavra, porque Deus vai fazer na sua vida. Nunca Jesus. Ainda que eles tentem falar de Jesus Cristo, você vê que eles falam de forma sem nexo, sem base bíblica, né, sem uma orientação de verdade que promova o avanço do reino de Deus. Agora vamos para o outro ponto, que é quando ele fala sobre a paz. Fica vendo qual a percepção que a CCB e o senhor ancião que está aqui atendendo, Luiz, eles têm de paz, gente. Olha só, o homem que está falando de Jesus aí, que dizem que é um dos melhores, como é que fala? Pregadores da CCB, como de conhecimento bíblico, o homem não sabe sequer qual é a paz que a Bíblia fala. Fica vendo a paz. Olha a percepção dele sobre paz. Todo mundo, você fica alguma coisa que te perturba do seu coração. Mas não vai ser amanhã, não vai ser hoje. Vai ser hoje. Hoje Deus vai pôr paz no seu coração. Aqui ele fala, eu vos dou a paz. Não como o mundo dá. A paz do mundo é droga, sexo, bebida, sucesso. A paz de Cristo, ele entra em você com paz. Nada te perturba. Vocês podem perceber na escritura, tem até uns cabeçudos aí que estavam com paz. Vocês lembram de Jonas?
Não, que absurdo. Fazendo o que Deus não queria, fugindo. Umas ondas arrebatadas. A ideia dele de paz, gente, é completamente esdrúxula. E eu vou explicar para vocês. Ele falou que a paz do mundo aí ele fala todas aquelas coisas, sabe, essas coisas, ele vai falando, e não é nada disso. Aí ele fala que paz não é uma paz que Deus te dá e você vive em paz. Irmão, Jesus fala, eu vos dou minha paz, não como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Não é essas coisas que ele falou. Ao contrário, é a paz que você sempre busca, que é a vida em paz em casa, em paz com os irmãos, em paz com a família, tranquilidade, dinheiro na conta, com saúde, viajando, curtindo a vida. Essa é a paz do mundo. E Jesus falou, não é essa paz que eu vim trazer para vocês. Essa é a paz que o mundo te dá. A minha paz é a paz com Deus. Porque a Bíblia fala que o homem, quando pecou, se distanciou de Deus e tornou-se inimigo de Deus. E mais, para você ter uma ideia que a paz é a paz com Deus, a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo, que Jesus tem um ministério da reconciliação, ou seja, ele nos reconcilia com Deus. Como assim? Fazendo a paz com Deus. Jesus, ele faz a paz com Deus. Lá, se não me falha a memória, eu não sei se é Efésios capítulo 2, acho que versículo 28, não me lembro. Lá fala aonde Jesus Cristo, eu sou a vossa paz. Eu sou a vossa paz. Então a paz do mundo é algum tipo de segurança, de tranquilidade, mas a paz com Deus é a reconciliação com Deus e o perdão dos nossos pecados. Os apóstolos tinham paz? Não tinham paz, irmão, aqui da terra? Não, porque estavam toda hora caçando ele, batendo neles, ameaçando eles de morte. Jesus tinha paz aqui na terra? Não tinha paz. João Batista não tinha paz. Então não é essa paz que está falando a Escritura. Por isso, quando essas pessoas, esses pregadores da CB vêm profetizando, prometendo para você uma paz terrena, eu vou entrar com paz na sua casa, vai haver paz. Isso é tudo enganação, porque nem a Bíblia fala dessa paz na vida de ninguém aqui na terra. Ao contrário, Jesus Cristo disse que nós vamos entrar em combate, em tribulações. A gente vai passar por tribulações, por combate. A nossa casa, por conta do evangelho e da verdade, muitas delas serão divididas, 3 para um lado e 2 para o outro. Meu irmão, se isso está acontecendo na sua casa, se está acontecendo algum tipo de guerra espiritual, as pessoas não estão falando com você por causa do evangelho, entenda, isso foi profetizado por Jesus Cristo e você não está fazendo nada de errado. Se isso que está acontecendo na sua casa, essa divisão, é por causa da verdade e do evangelho, glória a Deus por isso. Que a perturbação não seja por conta de pecado, por conta de você ter feito alguma coisa errada, ou por você ter arrumado briga, isso não. Mas se é por conta da defesa do evangelho e por você estar mostrando a essas pessoas que eles estão no engano, aí, meu querido, fica tranquilo que você está dentro da palavra de Deus. Isso só está acontecendo porque está se cumprindo na sua vida uma profecia de Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Ele fala que aqueles que carregam o evangelho, a partir daquele dia, aonde eles estiverem, tiver 5 numa casa, 3 estarão para um lado, 2 estarão para o outro. Mãe contra pai, pai contra mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra filho, filho contra pai e assim por diante. Isso é Bíblia. Vamos ver agora o outro ponto aqui, aonde ele fala sobre a doutrina que facilita o pecado. Aí ele vai instigar agora as pessoas contra a teologia reformada, né? Que diz o seguinte, não é nem a doutrina reformada que eu falo calvinista, porque arminianos também acreditam que nós já estamos salvos, tá? A questão é só como vai se dar essa salvação. Mas se Deus previu que eu me salvei, eu estou falando isso dentro da ideia arminiana, se ele prevê que eu me salvei, então eu não posso me perder no caminho, porque senão a previsão de Deus estava errada. Ele viu errado lá na frente, entendeu? Então, a ideia de que você já está salvo e que você não perde a salvação, isso não é exclusivo do calvinismo, isso é da reforma.
da reforma protestante, ok? Então agora ele vai falar contra isso, a doutrina que facilita o pecado, porque na cabeça deles é o seguinte: o CCBiano não pode ter a ideia de que ele já está salvo. Olha só como funciona. Ele não pode, ele tem que ficar na dúvida de sua salvação. Por quê? Porque na dúvida de sua salvação e achando que ele vai ser salvo pelas suas obras e pela tal santificação que eles devem trabalhar em cima dela, ele vai continuamente estar tentando ser melhor, se afastando do pecado. Olha a cabeça desses homens. Eles criam uma falsa interpretação bíblica, né, aonde eles não se importam que essa interpretação, na ideia de querer proteger o CCBiano, não, eu não posso dizer que ele está salvo, senão ele vai se perder. Então, para protegê-lo, eu tenho que dizer que você não está salvo ainda. Então, você tem que fazer boas obras, inclusive se preservar do pecado, para que você seja salvo. Então, a ideia deles é essa, para proteger o CCBiano. E aí eles inventam isso. E eles não se importam dessa invenção estar maculando o reino de Deus, a mensagem de Jesus. Porque Jesus disse que aquele que crê nele já está salvo e não entra em juízo. Está lá em João, capítulo 6, versículo 24. Confere você na sua Bíblia, meu irmão. Aliás, eu errei o capítulo que eu falei, é capítulo 5, não 6. Capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 24, eu vou até ler para você, meu irmão. Isso aqui é Jesus quem está falando. E isso aqui é para te gerar segurança, para que você realmente tenha plena paz com Deus, meu irmão. Olha aqui, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, que é o evangelho dele, irmão, é a palavra dele, é o evangelho, é aquilo que ele escutou diante de Deus. Ele fala: eu vos falo aquilo que eu ouvi diante de meu Pai. E crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele fala não terá, não receberá, mas ele fala no presente: tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já passou para a vida, irmão. Você não sofrerá mais a pena da morte. Entendo, isso são palavras de Jesus Cristo, ok? E não precisa criar essa mentira, esse engodo de que você ainda não está salvo, na ideia de que eu vou proteger o CCBianinho, porque vocês acabam prejudicando a vida dessas pessoas, vivendo em uma incerteza, vivendo sobre dúvidas, e vão chegar naquele dia com essa mesma dúvida, e muitos desses não serão salvos, porque a palavra de Deus fala: Deus não opera na dúvida, ok? Vamos ouvir aqui, presta atenção. Agora o próximo ponto, ele vai falar sobre o azeite. Ah, meu Deus do céu, o azeite. O azeite é a palavra na CCB. Olha aí como tudo gira em torno da pregação da CCB. Fica vendo aí. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui é uma coisa que é fundamental. Só amamos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Hoje nós estamos vendo uma doutrina. Esqueci, irmão. Eu adiantei. Ele vai falar sobre aqui a doutrina que facilita o pecado, que está dentro do que eu acabei de falar agora. Que ele dá uma cutucada, né, na doutrina calvinista, né, e arminiana, né? Por que não? A doutrina que facilita o pecado para eles é a dúvida da salvação. Você tem que viver na dúvida da salvação. Aí sim você está protegendo o CCBiano, né? Aí ele não vai pecar, porque ele sabe que ele tem que ser salvo pelas obras dele. Então ele vai... Na cabeça deles é o seguinte: se você achar que você já está salvo, então você vai sair cometendo todo tipo de pecado. Eu fico horrorizado com isso, porque eu fico pensando, o que é que tem na cabeça desses homens? Eles têm gosto pelo pecado mesmo, eles gostam, porque se souberem que estão salvos, vão sair correndo feito, né, um cabrito velho pulando sobre tudo, subindo nas casas. Eu acho que é isso que acontece com esses homens. Olha, irmão, como esses homens têm o pecado amarrado ali dentro, né, sob a doutrina da morte. Ou seja, eles não servem a Deus, eles não evitam o pecado porque amam a Deus. Eles evitam o pecado por causa da doutrina da morte. Ou seja, aí já facilita muito a vida do crente com o pecado. De qualquer coisa que você fizer, você vai para o céu depois. Mas a Bíblia não é assim não, hein? Um dia desse eu vi uma frase, eu estava nos Estados Unidos, eu vi uma frase lá, eu estava passando, eu vi uma frase assim, não tinha zíper. Escuta, me dá um cara. Facilita a vida do crente para o pecado. Meu Deus do céu, esse é o homem considerado o top das galáxias na congregação cristã no Brasil.
olha aqui, quanta correção que tem que ser feita na pregação desse homem. Quanta. Agora o tal do azeite, que é a palavra de Deus. Ouça. Seu azeite? Eu tô sem azeite, eu não posso. Se eu vou ficar sem. Vai comprar na venda. Aqui. Essa venda aqui dá azeite e não cobra nada. Essa venda aqui dá azeite. Olha aí, quando ele diz que a CCB dá o azeite para eles. Quando fala para eles ir buscar o azeite, é na CCB, gente. Aqui dá o azeite e não cobra nada. Não, só coloca o coitado na parede dizendo para eles que a coleta é santa e faz parte da salvação. E que se ele não der, ele não se salva. Eles fazem pior do que as outras igrejas que pedem dízimo. Porque até agora eu nunca vi uma delas dizer que se você não der dízimo, você não vai se salvar. Pode ser que tenha alguém dizendo essa maluquice também. Mas a CCB tá igual. É isso o que eu quero apontar aqui. Tá igual ou pior do que muitas delas. Ouça aí. É o lugar de você buscar a palavra, que busca na palavra de Deus mudança no seu comportamento. Subiram 5 e 5 ficaram de fora. Não deu tempo de buscar azeite. Agora, gente, vamos ver aqui a conversão do Luiz Carlos. Ele vai falar sobre sua conversão. Presta atenção. Ele foi convertido, gente. Não foi através de uma mensagem do evangelho. Ele não foi convertido porque ele ouviu a pregação e falou: "Crie. Agora eu criei". Aqui nesse canal, como tem vários testemunhos aqui, porque aqui não tem profecia, aqui não tem profetada, a gente não está adivinhando a vida de ninguém, nem o que ele fez, e tem muita gente se convertendo. Então como é que explica isso? Porque aqui a gente fala de Jesus, a gente fala que a pessoa é pecadora, a gente fala o quanto que Deus nos amou e o que ele fez para isso, para provar o nosso amor, ou seja, para provar que nos ama. O que foi que ele fez? Essas pessoas aqui estão sendo convertidas de verdade ao evangelho. Agora observa o que é que converte o CCBano. Ele vai contar o testemunho dele. Não fala de Jesus em nenhum momento, não fala do reino de Deus, não fala nada. Ele é atraído por um misticismo. Ele é atraído por uma coisa, né, espiritual. É isso que eles gostam. E vale lembrar, alguns que já ouviram o testemunho dele, quando ele conta mais completo, ele veio de um ambiente oculto, cheio de magia e essas coisas. E o que foi que atraiu o Luiz? Magia, gente. Falando coisas que ele não sabia, falando em línguas que ele não sabia, mesmo sem saber nada de evangelho. Não foi convertido ao evangelho. Essas pessoas são atraídos por poderes sobrenaturais. Gente, é a mesma forma que as pessoas são atraídas a outros tipos de religiões, ocultistas e assim mais. Eles são atraídos através de uma magia, algo que acontece ali que é sobrenatural. Fica vendo ele contar, presta atenção. Estava na casa do pai do irmão aqui, ó. Há muitos anos atrás, barbudo. Nunca pensei em ser crente, jamais. Mas o pai dele, a mãe dele, fizeram lá um salgadinho tão bom. Eles eram muito hospitaleiros. E eu pensei comigo, eu vou ficar aqui, vou embora antes de chamar para orar, que esses crentes têm um tal de orar aqui, que eu não vou embora. Quando eu pensei que eu ia embora, o pai dele falou comigo: alto lá, vamos orar. Então o Luiz Carlos gostou do salgadinho. Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Esse negócio aqui é gostoso. Só não gostou da hora da oração. O salgadinho era gostoso. Então, observa. O primeiro ponto foi o salgadinho que atraiu ele. Gostou do salgadinho. O salgadinho, fez um salgadinho tão bom, eu vou ficar por aqui mesmo. Só que eu vou embora, porque eles gostam de um tal de oração aqui. Ou não, alto lá, pode ficar aqui. Fica vendo. Primeiro ponto foi o salgadinho. Depois o ocultismo. Olha aí. Bom, agora eu tenho que ser pelo menos educado, né? Dobrar o joelho, dobrei também lá. Eu me lembro até hoje, irmãos, eu estava barbudo e muito sem graça ali, ajoelhado, eu não estava acostumado. Eu estou vendo eles falar glória. Eu falo glória, eu fiquei calado, não vou falar isso não. Aleluia, eu falei, também não vou falar isso, deixa eles falarem. Mas daqui a pouco, irmãos, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido. Nunca. Desceu do céu uma virtude, irmãos, uma coisa que é sobrenatural. Eu nunca senti, eu nem sabia que existia isso. Aquela virtude começou a descer em mim. Irmãos, eu comecei a sentir uma coisa tão divina, tão maravilhosa, que eu falava, vou repetir essas coisas aí. Aleluia! Aí eu falava. E quando eu falava, aquela virtude aumentava mais. Eu falava, vou falar mais. Aleluia! Eu falava, eu achei que estava demorando. Eu falei, glória, aleluia! E entre um glória e um aleluia, eu parei de falar português e comecei a falar em língua desconhecida. Falar tomado em uma virtude, uma coisa maravilhosa. O Consolador chegou lá. Hoje o Consolador vai chegar na vida de alguém que escuta essa palavra. Você não tem o Espírito de Deus, você recebe na palavra hoje. Você recebe na palavra hoje, a profetada. Calma que não acabou. Ele vai continuar. Só para eu fazer alguns adendos aqui, ok? Observa, gente,
Aqui ele está dizendo que o que chamou a atenção dele foi falar em língua. Não falaram de Jesus, não tem evangelho. Quando você vai lá em Atos capítulo 2, que as línguas são repartidas e aquelas pessoas falam em língua, primeiro, as pessoas que estavam falando em língua já eram convertidas. As pessoas já conheciam Jesus e já tinham ouvido o evangelho dele. Já tinham ouvido. Então, sim, o que atraiu elas foi a mensagem de Jesus Cristo. Elas estavam reunidas ali por Jesus Cristo. Até então, eles não sabiam que iam receber língua, eles não sabiam nada sobre língua, eles estavam reunidos por causa de Jesus Cristo. Portanto, esse é o primeiro ponto que a gente deve observar. Em segundo lugar, as pessoas que ouviram eles falar em língua, quando eles terminam de falar, o que acontece? É exposto para eles o evangelho. Pedro fica de pé e prega o evangelho. Detalhe, ainda que eles estavam ouvindo o evangelho, também sabiam o que tinha acontecido e a maioria que estava ali já tinha ouvido alguma coisa sobre o evangelho, já estava sabendo, porque Jesus em um determinado momento ajuntou 5.000 pessoas comendo, ali se converteram 3.000, ou seja, a chance de que esses 3.000 estivessem com Jesus é muito grande, porque era um povo que já estava predisposto a ouvir a palavra e a crer em Jesus Cristo. Pedro só lança na cara deles uma verdade absoluta. Fala, esse homem que vocês mataram, ele ressuscitou e foi para a glória de Deus. Então, irmãos, ainda que eles falassem língua, mas o evangelho era o ponto central de toda a mensagem. Se você se batizou na CCB sem ouvir o evangelho, sem entender o evangelho, meu irmão, seu batismo não valeu nada. E eu não estou falando isso para te atacar. Estou dizendo isso porque eu estou constatando esse problema na sua vida e que vai ser prejudicial a você no futuro. Eu estou apenas te abrindo os olhos. Vamos terminar de ouvir, ó. Ele foi convertido através de uma linguagem, não foi através de evangelho. Presta atenção. Glórias a Jesus. Hoje vai descer o Espírito de Deus em você e você vai ser uma mulher e um homem totalmente diferente. Hoje é dia de transição, transformação, modificação. Glórias a Jesus. Profetada, gente. Em quem que isso vai acontecer? Isso são profetadas. Ele não está falando de Jesus, ele não está falando de arrependimento, ele está falando que a palavra que está saindo da boca dele vai transformar. A CCB, ela sofre do síndrome de Gênesis, né, do capítulo 1. Eles acham que tudo que eles falam é igual o haja, né, em Gênesis. Haja luz, haja porção seca, né? Eles acham que é assim. E o que eles falam ali, a palavra sai da boca deles e vai lá cumprir as coisas. Isso é uma síndrome que eles sofrem disso. Presta atenção, vamos ouvir o restante. Só te surpreendeu, você não esperava essa. É o segredo do rei. Surpreendeu. Glórias ao Senhor. Eu sinto a virtude do Espírito de Deus aqui. Aquele eu falei em línguas, eu mando ele parar de falar, ele não paro mais nunca. Fui pra casa falando em língua, cheguei, fui falando em língua à noite, no outro dia eu peguei 2 que andavam comigo. Falei, agora eu virei crente. Falei, não acredito que você virou crente. Falei, virei, mas eu não acredito, mas eu virei. Virou crente em quem? Olha, se os amigos dele tivessem feito essa pergunta. Peraí, você virou crente? Eu falei, em quem? Ele não ia ter resposta. Por quê? Ele não ouviu nada sobre o evangelho. Ele não falou, pelo menos ele não falou nada aqui que ele ouviu falar sobre o evangelho. Eu virei crente por quê? Crente na língua. Eles são crente em línguas, gente. Ou seja, eles creram na língua. Eles creram no poder mágico da língua. É isso que eles creram. E a função de falar em língua nunca foi essa. Presta atenção. A linguagem converteu ele e depois converte essas 2 pessoas que também, Luiz Carlos, que não sabe nada de evangelho, que é um recém-convertido, de um dia para o outro, quer dizer que os outros 2 também se convertem. Ou seja, aqui fica nítido que não é o evangelho. Porque nem o homem que acabou de ser convertido sabe nem para ele como é que ele ia ter para poder falar para outra pessoa. Ou seja, mais 2 que foram levados pela magia oculta e mística que acontece dentro da CCB. Presta atenção. Ontem eu estava orando na casa dos irmãos lá e eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar assim, o senhor me deu língua, o senhor deu dom de língua para os outros 2 no carro comigo. Se você... Eita lasqueira. É isso aí. Vocês estão vendo? Na CCB não existe a conversão pelo evangelho. Porque eles não sabem nada de evangelho. Eu falo isso porque você vê no culto online. Eles não sabem nada sobre o evangelho. Como que vocês podem ser convertidos? De verdade. Agora fica vendo quais são as motivações do CCBano. Olha só, as motivações dos CCBanos para servir a Deus. Fica vendo. Não é porque... Eles não vão falar assim, irmão.
Porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou. Porque nós éramos condenados e Ele nos salvou. Eu amo, não, é porque Deus vai fazer coisas na nossa vida. Porque Deus levanta do pó. Ele sempre fala, Deus levanta do pó, Deus faz isso. Então eles estão de olho em Deus, no poder de Deus. Eles querem o poder de Deus para benefício deles. Ele quer que Deus use o poder dele para me dar coisas e fazer coisas na minha vida que minha mão não alcança, né? Dizendo que eu vou ser grande na terra, que eu vou ser rico, que eu vou ser próspero. Fica vendo, aqui Luiz Carlos revela quais as reais motivações que levam uma pessoa a ser crente na CCB. Olha aí. Conhecer o Senhor é tudo que te basta. Ele fecha a porta, ele abre a porta, ele levanta, ele abaixa. Ele põe um homem que está no pó no reinado. Ele põe um encarcerado para governar uma terra, como ele já fez. Ele tira um homem da cadeia e põe no palácio. Ele tira um homem do palácio e põe no campo para comer capim. Ele põe um rei para morrer filho de bicho. Ele põe quem está morrendo para dar glória. Você viu lá? Ele tira o homem daqui, ele bota o homem para lá e o povo começa a dar glória. Você vê que ele quando começa a dizer o que Deus faz na vida do homem, Deus tira daqui, Deus põe lá, porque ele está citando aí, gente, fatos bíblicos que foram necessários porque fazem parte da história do Evangelho. Deus permitindo que José seja vendido ao Egito, e lá Deus faz a obra maravilhosa, como todas as outras ações que fizeram na vida das outras pessoas. Isso não quer dizer que ele vai fazer isso na nossa. Absoluto. Jesus falou, essa é a mensagem, leva ela. Evangelho, meu irmão. Aí vocês ficam se iludindo com isso. E depois, passa-se os anos, nada disso se cumpre. E essas pessoas ficam doentes. Elas ficam aflitas. Elas acham que elas são problemas. Porque apesar de todas essas falsas profecias, no final das contas, eles não acreditam que o problema é o pregador e não é ele mesmo. Aliás, eles acreditam que o problema é ele mesmo, não é o pregador. Não é os mentirosos que estão atrás da tribuna da CB, atrás daquele caixote invernizado, mentindo usando o nome de Deus. Vamos terminar aqui de ouvir? E aí, como vocês viram, já começou a entrar na profetada, porque é isso que o povo busca, e ele soltou a profetada. E essa enfermidade não vai te matar. Não vai te matar. Glórias a Jesus. Não te turnes teu coração. Essa enfermidade que você entrou aqui no braço com ela, com medo de morrer, com ela você não morre. Glórias ao Senhor. Por que essa profetada? Olha lá o povo chorando, ó. Se falar de Jesus, nunca você vai ver um alarido desse na igreja, chorando lá. Falou que Deus vai fazer cura e que Deus vai dar coisa para ele, Deus vai virar... Aí eles choram, olha aí. Glórias a Jesus. Não se turbe o teu coração. Fique com medo. Não se turbe o teu coração. Aí ele usa uma passagem bíblica que quer dizer completamente outra coisa. Não fala da coisa da terra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai não tem nada a ver. Aí ele volta a usar o jargão para dizer para a pessoa, não fique preocupada, Deus vai virar seu cativeiro, Deus vai te curar, Deus vai fazer tal coisa e assim por diante. Isso aqui é sofisma. O que tem nesses homens é a mais nítida ação da serpente do Jardim do Éden. A serpente que não mentiu, mas enganou, usando a própria palavra de Deus para enganar Eva e Adão. É exatamente o que você está vendo aqui. E esse homem, na minha percepção, é o maior sofista que existe dentro da congregação cristã no Brasil. Estes homens estão condenados, porque eles omitem o evangelho de Jesus Cristo. E se você não acordar e continuar seguindo esses homens, o seu fim será junto com eles no lago de fogo. Para encerrar, vamos ver aqui. Fica calmo. A gente, irmãos, precisa aprender a amadurecer nosso convívio com Deus. À medida que a gente vai amadurecendo o convívio, a gente fica mais tranquilo. Quem não conhece Deus muito bem, desconfia toda hora dele. Toda hora está desconfiado. Mas quem conhece, desconfia só de si mesmo, mas de Deus não. Com Deus a coisa vai dar certo. E vai mesmo. Agora, está sempre pensando nas coisas que darão certo. É essa a preocupação dele. Com Deus vai dar certo. Quem não crê em Deus fica desconfiado. Você acha que ele está falando de salvação? De crença? De graça? Não. De coisas. Receber coisas de Deus. Essa é uma análise que eu faço para te ajudar, abrindo os teus olhos para que você enxerga o engano que está na sua frente. Tudo isso aqui é para o seu bem, meu irmão. Não estou fazendo nada disso para o teu mal. Agora, por favor, ajuda aí embaixo. Faça uma contribuição, irmão. Estou precisando muito. Não é para mim. Isso aqui não vem para minha conta para fazer uso pessoal. Isso aqui é para pagar as custas processuais.
ok? Ajuda aí, né? Contribui nas custas processuais, porque eu preciso para continuar combatendo a CCB, me defendendo nos tribunais. E não se esqueça, ativa o sininho. Ativa aí, gente, a notificação do sininho para que você possa receber os novos vídeos, porque tem muita gente com o sininho desativado, ok? Ative o sininho para que você possa receber novas notificações de vídeos. É isso. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.